Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão aí pelo problema técnico, mas sabemos que a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né? Mas agora consegui resolver, então vamos lá. Hoje a nossa Masterclass aí com 9 minutos de atraso, mas vamos correr aí atrás do prejuízo. A nossa Masterclass aqui de como iniciar na clínica psicológica. Então, se você terminou a graduação em psicologia e não sabe como começar na clínica, ou tá trocando a sua área de atuação e tá se sentindo aí um pouco perdido em como iniciar os seus atendimentos, fica aqui com a gente, que hoje na nossa Masterclass você vai descobrir quais são os primeiros passos para você ter uma clínica de sucesso. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho, né, sobre os nossos cursos de formação e pós-graduação, que a gente tem opções aqui para todos os gostos. Desde psicodrama, terapia familiar sistêmica, psicologia positiva e junguiana, temos a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, psicoterapia de casal e família, psicoterapia infantil e de adolescentes. Então, se você tem aí algum interesse em fazer uma pós-graduação, a gente te convida para fazer aqui na Viver. E por que fazer aqui na Viver a sua pós-graduação? Porque somente aqui você vai encontrar um combo perfeito para você se especializar. Por que falo isso? Porque aqui na Viver a gente tem supervisão de casos, grupo de estudos, professores altamente qualificados, e tudo isso vai estar incluso na sua mensalidade. E uma mensalidade aí bem bacana. E você vai ter a experiência de ter aulas online, ao vivo, né? E com uma verdadeira conexão, porque você vai ter data e hora marcada para estudar, certo? E queria falar também sobre os nossos projetos aqui na Viver que ajudam você a pagar a sua mensalidade. Aqui na Viver a gente tem a nossa clínica online, onde você pode fazer atendimentos e 70% do valor do atendimento vai diretamente para sua mensalidade. Isso mesmo. Então, se você tá aí um pouquinho sem grana e quer começar a sua especialização, te convido a saber mais sobre as nossas pós e formações. E também chama a nossa equipe, vem conhecer mais todos os nossos projetos. A gente tem um projeto Viver Acolhe, por exemplo, que a gente atende socialmente os pacientes, né, os clientes, e sem nenhum custo, então aí ajudando a sociedade também um pouquinho, né? A gente tenta sempre fazer o melhor, tanto para os nossos alunos aí, para desenvolvimento deles, como também para pensando na sociedade, é claro. E hoje a gente vai ter uma aula super incrível de como você iniciar na clínica de psicologia com a nossa queridíssima professora Luciana Moscors. E ela é a nossa professora aqui também da casa, né? Já faz bastante tempo. Ela é professora de alguns cursos nossos de pós-graduação. Ela é psicóloga, mestre em psicologia pela UFSC, psicodramatista didata e supervisora. E ela trabalha aí como psicóloga autônoma e tem uma vasta experiência e vai conseguir passar para vocês várias dicas e várias coisas assim também, se você tem alguma dúvida de como iniciar na clínica, como que funciona. Então, eu já convido vocês, para quem tiver interesse de saber, né, como que funciona, já deixa aí sua pergunta para a professora e ela vai estar aqui para responder vocês também, né? Ela vai falar aí sobre tudo que ela trouxe pra gente, mas também vai estar podendo responder aí as suas perguntas. Então, pessoal, quem tiver pergunta aí, quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar no chat que a gente que a professora vai estar conseguindo responder aí pra vocês. Então, gostaria de chamar aqui a professora Lu. Deixa eu botar ela aqui. Oi, prof. Boa noite. Boa noite, Mari. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Agora tá Sejam tudo bem-vindos. certo, né? Agora que tá Agora tudo funcionando certo, o agora áudio. temos áudio. Então tá tudo bem. Só para dar um pouquinho de emoção, assim, pro começo Então agora eu vou deixar a palavra contigo, prof. Qualquer coisa a gente vai estar por aqui. E, pessoal, lembrando, deixem aí suas dúvidas, seus questionamentos aí no chat que a gente vai conseguir estar respondendo vocês, tá bom? E qualquer coisa, se você tem interesse, a Giovana vai estar colocando aí no chat também os links dos grupos de interessados da pós. Então, se você tem interesse, entra aí e que a gente vai estar conseguindo te atender bem legal e passando todas as informações da pós do seu interesse, tá? E lembrando que a gente tá aí com as turmas começando
Então, não perca a oportunidade de se especializar e ser mais capacitado e seguro na hora dos seus atendimentos. Agora eu vou deixar com a prof. Bom, então tá, pessoal. Boa noite, que legal encontrar vocês aqui. Como a Mari falou, né, eu sou professora de pós-graduação da Viver, mas, na verdade, ser professora é uma parte relativamente pequena da minha vida. Eu trabalho há 17 anos no consultório, e essa aula começou, a ideia de fazer essa aula começou há alguns anos atrás, conversando com umas amigas, dizendo, gente, como é que se faz consultório? Eu entrei na faculdade e ouvi os meus professores, né, e vi eles falando e pensava, bom, ou eu tenho que ser esposa de médico, filha de médico, parente de médico de alguma forma, ou ter uma família com muita grana, ou alguma coisa desse tipo. Eu pensava, eu não tenho nada dessas coisas. Como é que eu faço para viver de consultório? Parecia uma coisa muito legal, muito interessante, mas não parecia viável, a não ser que a pessoa já tivesse muita grana. Bom, tô aqui para contar para vocês que é possível sim, isso existe. Sem grana, comecei com um sofá emprestado, mais umas cadeiras de uma irmã e uma coisa assim, é viável. Hoje eu vivo bem confortavelmente da clínica e acho que isso é mais possível do que a gente pensa, entretanto, ainda muito pouco divulgado. Então, a ideia de começar falando aqui para vocês é muito nesse lugar de, se você tem essa coceirinha, se atender no consultório parece uma boa ideia, sim, o primeiro passo vai ser estudar bastante. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, mas eu não sei se dá para ser da área da saúde, se é possível ser um profissional da área da saúde sem estudar pra caramba. Pensando nesse lugar de estudar, tem uma outra parte que é como viabilizar esse consultório. Do que eu preciso? E aí eu volto para minha conversa com as minhas amigas, porque a gente estava falando, ninguém nos ensinou, além de a teoria psicológica que a gente vai usar, como entender o nosso paciente, mas nada foi falado. Como que eu faço financeiramente para me organizar para o consultório? Se eu não tenho grana nenhuma para começar, e geralmente recém-formados não tem grana nenhuma para começar, e eu não tenho um local para começar, né? Se não tenho uma sala já conhecida e essas coisas assim. Se eu não entendo nada sobre impostos, se os meus pacientes me pedirem um recibo, uma nota fiscal, o que eu faço? E a gente percebeu, nós amigas psicólogas conversando, que a gente absolutamente não tinha tido nada disso na faculdade. E foi daí que surgiu, então, a ideia de fazer essa aula. Né? Esse é um curso maior que existe aqui na Viver. A gente incluiu algumas outras coisas maiores, né, como avaliações e marketing e coisas desse tipo. Então, hoje ele é um curso de 5 encontros, mas hoje eu vou dar aqui de graça para vocês um pedaço desse curso bem legal. A ideia aqui não é ficar fazendo propaganda de, eu vou falar, só venham para o curso fazer, não é? A ideia é só vender curso, claro que é uma escola de pós-graduação, a gente tem interesse que vocês venham para pós-graduação, mas a ideia aqui é entregar um pouco do que a gente vai ver muito mais aprofundadamente na aula, e eu só digo isso mais aprofundadamente, não porque eu não quero entregar esse conteúdo para vocês, mas porque é muito material. Então, a ideia aqui, queria que vocês me dessem um ok no chat, deixa eu dar uma olhada aqui, se vocês me ouvem, se já trabalham no consultório, se nem começaram a atender ainda, se estão na graduação, eu queria entender com quem que eu estou conversando hoje. Várias pessoas deram boa noite aqui, o Pedro, a Mari, a Vanessa, o Bernardo, a Fabiana. Estou aqui, desculpa, a gente olhar chat, Cristiane, olhar chat e falar ao mesmo tempo é uma coisa muito, muito simples. Legal, pessoal. Estão me dando um alô aqui de que vocês estão, como é que tá isso para vocês. Beleza, vamos lá. Eu vou começar, pessoal, por uma parte mais chata, vou chamar assim, né? Mais complicada, mas que eu acho que atrapalha muito vários dos psicólogos clínicos que estão começando, que são os documentos, né? Os impostos necessários. A Mari está me falando aqui, ó, sou profissional, recém-formado, estou começando agora. Ótimo, Mari, tu és exatamente o público dessa aula, então.
Bernardo, tem algumas burocracias, mas todos os trabalhos têm, né? E eu, pelo menos, sou de uma época, tenho, né, quase 20 anos aí de formada, em que, ó, o Pedro também é profissional recém-formado, em que a ideia era começar a trabalhar, e eu me lembro de conhecer psicólogas famosas, com grana, com consultório cheio, que não pagavam um imposto, não conseguiam dar uma nota fiscal, um recibo. E hoje, com os planos de saúde, tem se pedido cada vez mais essa nota fiscal e esse recibo. E eu queria que vocês entendessem que esse não é um assunto para a gente ter medo. Né? As pessoas tinham meio pavor de recibo, davam, mas meu Deus, e a malha fina, o que vai acontecer? Gente, não é tão complicado assim, não é caríssimo como é dito, pode ser uma coisa muito viável, deixa vocês como profissionais muito mais seguros e deixa, claro, os pacientes de vocês também tranquilos, porque, poxa, descontado o imposto de renda, quando a gente vai ao psicólogo, né? Todo mundo que vai ao psicólogo tem direito de receber um recibo ou uma nota fiscal. Depois eu vou explicar um pouquinho a diferença entre os dois. E a ideia é que essas pessoas, quando forem declarar o seu imposto de renda, possam colocá-lo no imposto e aí volta um pouquinho de imposto para a gente, e é uma coisa muito boa. Então, sim, os outros profissionais vão querer esse recibo, né, para poderem fazer a sua documentação de imposto de renda, e muitos psicólogos ficavam absolutamente aterrorizados ao falar disso. Deixa eu pegar um slide aqui. Prof, tá certinho? Oi. Tá aparecendo certinho? Tava certinho? Uhum. Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Eu achei essa brincadeira aqui na internet, né, das disciplinas que deveriam ser ensinadas na escola, que eu achei demais, né? Esse direito do nosso cotidiano, networking, impostos. Então, a ideia é a gente poder falar disso hoje. E sim, começarei pelos impostos, já que estamos em época de imposto de renda, agora os contadores estão aí correndo para fazer as coisas. Vamos pelo básico. O que é sempre explicado na faculdade? Acabei de me formar, do que eu preciso? Do meu CRP. Todo mundo conhece, sabe que o CRP é um imposto anual que a gente paga, né? Quando a gente faz a inscrição no Conselho Federal de Psicologia, né? No caso, no Conselho Regional, cada um faz do seu estado. Eu vou pagar uma anuidade, uma vez por ano, então eu vou pagar, eu posso dividir em 12 vezes, né? Eu posso dividir em menos vezes também, mas estamos falando de algo em torno de 500, 600 reais. É um valor anual, é uma vez por ano que eu vou pagar isso, mas ainda assim é um valor considerável. Ainda mais para um recém-formado que geralmente não tem muita grana para fazer as coisas. O que é super importante vocês saberem? Existe a possibilidade de desativar o CRP quando não se está utilizando. Então, sim, a primeira mensalidade, né, a primeira anuidade a ser paga, não tem muito como fugir dela, ela é necessária de pagar. Mas se vocês estão com medo, assustados, ou de repente tentando trabalhar em outras coisas, enquanto estão no consultório, aliás, enquanto não começaram o consultório ainda, é possível deixar o CRP desativado. Esse processo também deu isso. Esse também é um imposto anual, ele varia de cidade para cidade. Então, eu não tenho um valor para dar para vocês. Aqui de Florianópolis, onde eu estou falando, a gente está falando de um valor meio salgado, porque é uma capital, dá uns R$1.000 no ano. Em São José, por exemplo, que é a cidade do lado, é cerca de R$200. Então, depende pra caramba de cidade, muda muito. E ele... por que ele é necessário? Ele vai ajudar vocês a fazer a nota fiscal eletrônica. Ah, legal, Mari. O que vale para atendimento? Sim, o CRP com certeza vale para atendimento online. E aí, no CRP, a gente tem o e-cadastro, né? Que é o cadastro online para atendimento online. Ele antigamente era uma meio prova, meio complicada de fazer. Hoje ele precisa respondendo algumas questões, mas ele ficou bem mais simples e bem mais rápido de ser feito. E o ISS, o que acontece? Todo mundo que presta algum serviço para a prefeitura paga o ISS. Então, não importa que tipo de serviço é esse. Você vai ver que lojas, um salão de beleza,
todo mundo que presta um serviço, ou seja, que não vende um produto, né? A gente não tem um produto, por exemplo, se eu sou um supermercado, eu pago imposto no meu produto, né? Pagar imposto na água, no feijão, no arroz. A gente não tem esse produto para vender. Então, como um salão de beleza, como uma fisioterapeuta, a gente vende um serviço. E é essa a ideia do ISS, desse imposto sobre serviços. E na ideia do online, sim, eu estou dentro de uma prefeitura, eu vou emitir notas por aquela prefeitura, então eu também preciso do ISS. E aí, gente, claro, vocês vão me dizer, Lu, socorro, como é que eu vou pagar, sei lá, R$ 1.500 se eu não tenho um centavo que nem comecei a trabalhar? Gente, o CRP é absolutamente necessário, né? Mas eu entendo que conforme a gente vai avançando na clínica, a gente consegue ir pagando esses impostos. Então, é claro que no primeiro mês que eu trabalhei, eu não consegui pagar essas coisas. Eu levei alguns meses, algumas coisas mais de um ano, para conseguir, de fato, formalizar. Então, calma, não se assustem. Eu estou começando por essa parte mais complicada. O EPSI, Bernardo, não é nada pago. O EPSI é apenas um cadastro, tá? Ele já está dentro do teu CRP. E a ideia do ISS, segura aí a ideia do ISS, calma aí. Fazer esse cadastro na vigilância sanitária, né, que é esse cadastro na prefeitura, como profissional da saúde, vai te exigir algumas coisinhas, mas dependendo de como forem os seus pacientes e tal, talvez tu possas pagar um pouco menos de coisa. Vamos devagar. E aqui, o que é importante de a gente pensar como autônomo, pessoal? Como autônomos, eu não tenho um salário, né? Quem trabalha de carteira assinada sabe que recebe um contra-cheque. Nesse contra-cheque, já tem o desconto de todos os impostos que a gente paga. Como autônomo, obviamente eu não tenho um contra-cheque, cada pessoa vai me dar o valor, né? Das sessões que fez, e eu mesmo vou recolher os meus impostos. Inclusive, e mais importante do que o ISS, o INSS. Gente, o INSS, que é sempre descontado dos assalariados, né? Quem já teve contra-cheque na vida sabe que vem ele descontado, ele também é uma obrigação dos autônomos. É necessário de ser pago tanto quanto o CRP. Todo mundo que recebe um valor, mesmo que seja menor do que um salário mínimo, precisa pagar o INSS. Né, que para os autônomos, que é diferente de quem é assalariado, é 11% sobre o salário mínimo, então é o mínimo, né, que dá para pagar, e 20% dos valores maiores que a gente paga no INSS, né? Então, se eu ganhei R$ 2.000, vou pagar ali 20% de R$ 2.000 no meu INSS naquele mês. Só que, gente, esse não é um valor que vai embora, esse é um valor que vai ficar acumulado para a aposentadoria de vocês. O INSS, ele nos dá direito a nos aposentar igualzinho a um assalariado. Existia muito esse mito há um tempo atrás de que psicólogo clínico, porque era autônomo, não conseguia, por exemplo, fazer um cadastro no banco, não conseguia abrir uma conta, precisava ficar dependente de marido, pai, mãe, porque não tinha como comprovar a sua renda. Isso não é verdade. É totalmente possível comprovar a renda de um autônomo, desde que ele faça esses pagamentos. Então, aqui o INSS, ele vai, além de nos dar direito a aposentar, ele vai nos trazer um salário maternidade para as psis que quiserem ser mães. Ele vai trazer um auxílio no caso de um acidente, né, ou alguma coisa desse tipo, né, uma doença grave que é necessário, né, uma aposentadoria ou algo assim. Então, entendam o INSS, gente, não como algo que você escolhe se vai pagar ou não. Não é uma escolha, é uma obrigação de toda pessoa que recebe algum tipo de valor. De novo, a minha ideia aqui, eu sei que eu estou começando pelas partes chatas do que tem que pagar, não se assustem. Porque esse pagamento do ISS, né, ele nos ajuda a emitir um recibo simples e principalmente uma nota fiscal eletrônica. Gente, sempre se trabalhava como autônomo com recibos simples. O que eu estou chamando de recibo simples? Sabe aquele recibo de papelaria que a gente compra um talãozinho e escreve: eu recebi do João da Silva R$ 500 no mês de fevereiro, e assina, né, e põe o nosso CPF, e isso sempre foi o suficiente. Como autônomo, eu entregava isso para os meus pacientes, eles me entregavam, né, o pagamento,
e estava feito o recibo. Hoje, é muito mais comum e está sendo muito mais facilitado que os profissionais façam uma nota fiscal eletrônica. Aí eu volto lá para aquele cadastro do ISS. Quando eu me cadastro na prefeitura, pago as minhas taxas, eu posso emitir notas fiscais pela prefeitura. Então ela fica, quem de repente já fez uma compra em loja ou já fez uma compra online, recebeu, né, uma folha A4 com a nota fiscal, com a descrição do produto, com essas coisas assim. Então é possível emitir essas notas fiscais que são muito mais né, tem um valor maior, não maior, né, elas são como recibo, mas claro, elas têm uma coisa muito mais documentada daquele serviço que foi prestado e, claro, elas vêm junto também todo o imposto que já foi pago, que no recibo simples eu podia emitir esse recibo e não pagar nada por ele, era mais difícil de a Receita Federal fazer, né, esse rastreamento. A Luciana emitiu esse recibo aqui, simples, a não ser que a pessoa colocasse no imposto de renda, ninguém via aquele recibo, é por isso que era tão fácil de as pessoas pagarem e não receber nada de recibo. A nota fiscal eletrônica, ela facilita esse processo, porque já fica tudo na prefeitura, já ficam os impostos pagos, e o paciente já recebe por e-mail, tá lá certinho, cada mês ele recebe um, e ele faz depois o seu imposto de renda com todos os meses que ele fez terapia. Então, pessoal, a ideia aqui é que esses pagamentos que a gente vai fazer mensais, né, esses são os pagamentos anuais que a gente está fazendo. Beleza, pagamos as coisas anuais. E aí vocês me perguntam, tá bom, Lu, comecei a atender, veio um paciente, veio dois, tá aumentando, né, ainda bem, espero que sim, o valor que eu recebo no consultório. Mais pacientes estão me pedindo recibo e eu já não sou mais, chegamos na parte importante, um autônomo que é isento de imposto de renda. E aí vocês perguntam, Lu, como assim isento de imposto de renda? O que é que isso significa? Uma pessoa isenta de imposto de renda é aquela que recebe até 1.904, aqui vou arredondar, reais por mês. Abaixo desse valor, não é necessário pagar nenhum imposto de renda, porque a pessoa é considerada isenta. Acima desse valor, nós temos alíquotas, né, porcentagens que a gente paga de imposto de renda, que eu estou colocando aqui para vocês. Então, de novo, lembra lá do contra-cheque que os assalariados recebem. No contra-cheque dos assalariados vem o desconto do INSS e o desconto do imposto de renda, que o profissional liberal vai ter que fazer por ele mesmo, né? O que é super importante é que eu recebo esse valor mensal, eu vou pagar isso, e aí nós temos um grande amigo, aliás, o melhor amigo dos profissionais liberais, que é o Carnê-Leão. Gente, o que é o Carnê-Leão? Ele é um programa, quem tiver, inclusive, agora no computador, abre outra aba aí, escreve Carnê-Leão, e vocês vão encontrar um site da Receita Federal, do governo brasileiro, que qualquer pessoa pode ter acesso, né? O acesso se dá pelo teu CPF e pelo PIS, que é um número que pode ser gerado ou a gente fazendo uma carteira de trabalho, ou é um número que é gerado pela Caixa Econômica Federal, que qualquer pessoa pode gerar. Esse PIS é um número que é como se fosse um CPF, só que de trabalho. Então, com o PIS e o meu CPF, eu consigo acessar o site do governo federal, da Receita Federal, e acessar o Carnê-Leão. No Carnê-Leão, qual é a ideia do Carnê-Leão? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Agora eu não tenho tanta coisa para mostrar para vocês. Qual é a ideia principal do Carnê-Leão? Ele é esse programa do governo. Antigamente ele era um programa que a gente baixava no computador, ele parece um Excel. Então hoje ele está todo online e eu vou escrever lá. O João me deu R$500, a Maria me deu R$400. O Luiz me deu mais R$500. Então eu formei, né, R$1.400 por mês. Sou ainda isento. Mesmo assim, eu vou colocando os meus ganhos no Carnê-Leão. E o que é muito legal no Carnê-Leão? Eu tenho os meus ganhos e eu tenho os meus gastos também. Então, o que eu pago de aluguel, de luz, tudo vai lá para o meu Carnê-Leão. Se eu passei daquela alíquota do isento, então estou ganhando R$2.500, R$3.000 com a clínica, eu já pago o imposto de renda. O que isso significa? Que eu vou declarar lá, olha, ganhei do fulano, o total deu 3.000.
E eu vou declarar os meus gastos também, tudo que eu gastei, meu aluguel, minha luz, minha internet, essas coisas assim, mensais. E o programa vai gerar uma guia que eu pago de imposto. Essas guias, pelos 12 meses do ano, é o que vai permitir o autônomo fazer o seu imposto de renda. Gente, isso aqui não é propaganda de contador, tá? Não sou sócia de nenhum contador, nem nada desse tipo. Por que fazer o imposto de renda é tão relevante para um autônomo? Porque ele fica o equivalente a um assalariado. Essa é uma pessoa que pode abrir uma conta num banco com facilidade, que ela pode fazer um financiamento de um carro, de uma casa, e ela efetivamente tem uma renda comprovada. Então a gente sai daquela ilegalidade que os autônomos sempre viveram. Nós não precisamos viver dessa forma e não precisamos ter medo que os nossos pacientes nos peçam recibo. Porque se a gente vive assim e paga os nossos impostos, é super tranquilo entregar o recibo para o nosso paciente. Ele vai colocar lá no imposto de renda dele, a gente vai colocar aqui no nosso imposto de renda e fica tudo legalizado, tudo certinho. É claro, gente, que tem várias dúvidas, né, de como fazer isso, de como começar, de quais são os valores. De fato, contadores são grandes amigos dos psicólogos. Conversem com o contador que vocês tenham, vejam como funciona. Não é necessário pagar um contador mensal, né? Quem tem empresa, às vezes os pais ou a família tem loja, né? Tem coisa assim, vai dizer, mas então o contador eu vou ter que pagar todo mês. Não, não necessariamente. O autônomo, eu sempre preenchi o meu carnê-leão. Meu contador me ensinou, eu preenchia todos os meses, eu gerava a minha guia, eu mesma pagava. Quando é que eu pagava o meu contador? Ao final do ano, eu juntava as informações de todos os meses, né, dos 12 meses, entregava para o meu contador, claro, com outros recibos, por exemplo, que eu fui no médico, né, que eu paguei a minha pós-graduação, por exemplo, né, que desconto do imposto de renda também, e isso formava o meu imposto de renda de pessoa física. Porque é outro mito muito grande que todo mundo que dá recibo, coisas assim, tem que ter um CNPJ, tem que abrir uma empresa. Gente, isso não é verdade. Os autônomos, eles fazem tudo isso, o carnê-leão, dar o recibo, tudo pelo CPF. É tudo possível, eu não tenho necessidade de ter um CNPJ. Eu até vou conversar um pouquinho com vocês sobre CNPJ, existe isso. Pedro, olha que legal a pergunta do Pedro. Qual é a vantagem ou desvantagem de não emitir nota fiscal? Pedro, qual é a ideia? A Receita está cada vez menos aceitando esses recibos simples. Então, hoje, se tu fores perguntar para um contador, se ele for bem pela regra, ele vai te dizer só vale a nota fiscal, não vale o recibo simples. Né? A gente sabe que na prática ainda acontece, porque a Receita Federal ela está em transição. Né? Então, a ideia é que todos os profissionais passem a emitir apenas notas fiscais. Isso já acontece? Não, ainda não deu tempo, dependendo da pessoa. O recibo simples, ele ainda é válido para o meu imposto de renda. Qual é a ideia da Receita Federal? Em algum momento ela vai dizer, não aceito mais esse recibo simples escrito. E aí sim, nós todos teremos que passar para a nota fiscal. Então, oficialmente falando, nessa ideia do carnê-leão, não vai fazer muita diferença se é uma nota fiscal ou um recibo. Mas a intenção da Receita Federal é que não existam mais esses recibos simples. Gente, eu não sou contadora, claro, eu vou explicar isso aqui como leiga, né? Mas até onde eu entendo como leiga, a ideia é que, infelizmente, com um recibo simples, uma pessoa com uma má intenção pode emitir uma nota, né, um recibo frio, uma coisa que não existiu, um valor diferente do que aconteceu. Então, a ideia para a Receita é que com a nota fiscal eletrônica, isso seja mais fácil de controlar e de formular e que todo mundo pague os seus impostos. Espero que eu tenha te respondido, Pedro. Acho que essa é a ideia principal da diferença das duas coisas. Então, no futuro, com tudo certo, a ideia... E, gente, depois que a gente começa a emitir nota fiscal, nem existe mais recibo simples, não tem mais por que fazer isso. A ideia é manter só a nota fiscal, é muito simples, porque no cadastro das prefeituras, o que a gente faz? A gente coloca os dados dos nossos pacientes, né? Então, o João da Silva, do CPF tal, do endereço tal, me deu R$500. Beleza? Ele vai lá e gera a nota para mim, né? E eu vou entregar lá para o seu João, que vai para o e-mail dele. No mês seguinte, o seu João, continuando, claro, a fazer terapia comigo, ele me deu mais R$500. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nota do seu João,
vou duplicar, claro, vou mudar ali, né? Vai mudar no próprio sistema a data. Às vezes, por exemplo, se um mês foi 500, no outro mês foi menos, né? Ou foi mais. Vou mudar o valor, quais foram as sessões, e eu vou gerar a guia como se eu pegasse, cortasse e colasse, sabe, um documento do Word, do Excel, cortei e colei a nota, mudei ali só o detalhezinho que precisava, tá feita a nota do seu João. Então, a primeira nota eletrônica é mais chata, mais difícil de fazer, porque a gente coloca todos os dados. Todas as outras que vierem depois disso, facilmente são só cortadas e coladas. Ah, legal, que o Pedro perguntou. Ó, o Pedro está dizendo que eu respondi ele que ele vai questionar sobre o ônus de não emitir nenhuma forma de recibo também. Exato, Pedro, qual é o problema? Oficialmente, não emitir recibo nenhum significa que tu estás sonegando impostos. Né? Então, todo mundo que recebe um valor, não emite nenhum tipo de recibo, não declara isso dentro do Carnê-Leão, né? E não paga o seu INSS, está cometendo vários crimes ao mesmo tempo, né? De sonegação, né? De não pagar o INSS. E, gente, o INSS é uma obrigação de todo trabalhador, não é uma escolha. Né? As pessoas tinham mania de dizer com autônomos assim, ai, resolvi começar a pagar o INSS. Não é uma decisão. É diferente, por exemplo, de uma previdência privada, né? Que eu vou lá no banco e decido, eu, Luciana, quero botar R$100 aqui numa previdência privada para mim. O INSS é uma obrigação de todos nós. E, gente, nos últimos tempos, tenho visto com mais frequência psicólogas, por exemplo, que vão lá fazer um Carnê-Leão, porque precisam dar as notas, deixam o Carnê-Leão lá e não pagam o INSS. Já houveram situações de multa. E aí a multa ela vem do ano inteiro. Então, se eu faço o Carnê-Leão, eu preciso pagar o INSS. A parte muito boa, gente, do Carnê-Leão é essa ideia de que sim, eu estou legalizado com o meu paciente, eu posso emitir o recibo necessário para ele vai estar legalizado com a Receita também. E ao final de 12 meses de trabalho, eu tenho um imposto de renda, com um imposto que eu já paguei. Então, muitas vezes, e você já deve ter ouvido falar isso, né, nos conhecidos de vocês, a gente recebe restituição do imposto de renda. Então, eu sempre recebo a restituição, por quê? Porque daí tem plano de saúde, tem pós-graduação, tem a consulta médica que fez, né? Então, isso tudo vai além do imposto de renda que eu já pago. Legal, só para manter a ideia aqui do Carnê-Leão que eu estava falando para vocês, né? Dentro do Carnê-Leão tem algo que a gente chama que é o livro caixa, que é essa ideia do que eu falei para vocês, que além do que eu ganho no mês, tem também o que eu gasto naquele mês. E o programa vai calcular, dentro desses ganhos e despesas, quanto eu vou pagar no mês. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito no Carnê-Leão, quem já consegue, já guardou o dinheirinho e pagou o CRP em janeiro, né, pagou ele inteiro à vista, costuma ficar com quase nada de imposto de renda para pagar em janeiro. Por quê? Porque já pagou um grande valor de imposto, né? Então tem uma grande despesa, né? Mesmo que lá, recebi dos mesmos pacientes, tudo igual, o mesmo valor em janeiro que eu recebi em dezembro, em novembro. Mas em janeiro eu paguei todo o meu CRP. Geralmente vem um valor muito menor de pagamento mensal. Naquele mês, né? E aí, claro, fevereiro, março, né? Vai aumentando de novo. Aí, pessoal, vamos falar de um CNPJ. As pessoas têm uma grande dúvida junto com o CNPJ, que é, o psicólogo pode ser MEI, né? Muitas pessoas fazem MEI hoje em dia, né? Que é o microempreendedor individual. Pessoal, a psicologia só pode usar o MEI para palestras e treinamentos. Um psicólogo clínico, a psicologia clínica, o atendimento clínico, ele não está dentro do MEI, ele não é contemplado pelo MEI. Então, não existe psicólogo clínico que é MEI. Existe psicólogo que tem MEI? Sim, existe. Conheço vários que são palestrantes, que fazem treinamentos em empresas, e aí o MEI, né, qual é a regra do MEI? Que eu ganhe até R$81 mil por ano. Dá um pouco menos de R$7 mil por mês. Então, se eu faço palestras e treinamentos,
e já sei que minha receita é um pouco menor do que essa, eu consigo fazer o MEI, mas eu não posso fazer atendimentos clínicos pelo MEI. Se eu emitir, né, um recibo, uma nota do MEI de atendimento clínico, bom, vocês vão ver que nem é possível, na verdade, porque quando a gente vai entrar no cadastro do MEI, eu tenho que escolher que tipo de serviço eu vou prestar. E não existe o serviço de psicologia clínica nas opções do que eu vou prestar. Então, isso não é uma opção. Legal a gente deixar isso claro sobre o MEI. E aí, chegamos ao CNPJ. Existem psicólogos clínicos que têm CNPJ? Sem dúvida. Cada vez mais, vários. Quando vale a pena fazer um CNPJ? Esse valor é necessário fazer a conta junto com um contador. Mas eu consigo adiantar algumas coisas para vocês aqui, me acompanhem, me ajudem, porque eu sou de humanas, bem de humanas, então eu fazendo conta é uma coisa meio complicada. Mas vamos lá. A ideia do CNPJ é que a partir de um determinado valor, qual valor, Luciana? Partindo de 7, 8 mil reais mensais. E aí talvez alguns de vocês façam uma cara meio de espanto, Lu, como assim é possível ganhar isso na clínica? E eu digo para vocês, é possível ganhar isso e é possível ganhar o dobro disso. É totalmente possível a gente fazer essa grana com a clínica. É uma coisa fácil de fazer? Olha, a gente nunca vi trabalho fácil que ganha bem. Se vocês souberem de algum, me contem, porque eu não conheço. Todo mundo que eu conheço que ganha bem trabalha bastante e leva bem a sério a sua profissão. Então, vocês não vão atender 3, 4 pacientes por dia e tirar 15 mil reais. Mas é possível tirar 15 mil reais do consultório? Totalmente possível. E aí entra um CNPJ porque o tipo de imposto pago muda para esses valores mais altos. Então, se eu continuar, estou ganhando 10 mil reais. No meu CPF, lembra que eu falei dos autônomos que fazem isso pelo CPF? Se eu ganho 10 mil reais na clínica, o meu imposto que eu vou ter que pagar é a maior alíquota do imposto de renda. Quem está ligado aí nas notícias de política, de economia, sabe que existe, né, uma ideia há algum tempo para que se mude essas alíquotas de imposto de renda. Mas, por enquanto, gente, até onde eu sei, o governo está apenas estudando essa possibilidade. Então, não podemos contar com essa mudança, né? Ela já está bem defasada, porque o salário mínimo era 500, 600 reais quando essa alíquota valia. Então, ganhar 1.900 reais, quando o salário mínimo era 600, era um valor mais alto. Hoje em dia, a gente sabe que de 1.900 reais, né, para 1.200 aí que está o salário mínimo, é muito pouca diferença. Então, se eu ganho um salário mínimo e meio hoje em dia, eu já não sou mais isento do imposto de renda. E não era assim quando essa alíquota foi feita. Então é legal de a gente entender isso. Mas na alíquota do CPF é 27,5%. Isso significa, gente, que para 10 mil reais eu pago 2.750 reais de imposto. Muito pesado, muito difícil. Com um CNPJ, esse valor cai bastante. Porque a gente consegue entrar no Simples Nacional. Quem tem empresa, ou os pais têm empresa, e que fazem o Simples, sabem que existe uma conta mensal que a gente faz, e que essa alíquota chega a cair para 6% de imposto. Então, dos 10 mil reais que eu tinha ganhado, claro que existem algumas outras taxas, né, gente, que tem que ser pagas, mas de 2.700 de imposto, eu passo a pagar 600 reais de imposto. Mas realmente isso só vale a pena a partir de um valor mais alto. Então, para quem está começando no consultório, é algo a ser almejado, a ser desejado. Dificilmente vai acontecer nos primeiros meses, no primeiro ano de atendimento. E não vale a pena de fazer, ganhando menos de 6, 7 mil reais por mês. Pessoal, acho que aqui a gente precisa falar de uma coisa meio pai e mãe. Vamos conversar aqui, que é o planejamento financeiro para um consultório. Vocês me ouviram falar até agora e talvez estejam meio assustados. Ah, que legal, Mariana, a tua pergunta. Eu ia mesmo começar a falar desse lugar, assim, né, da gente, da nossa saúde. A Mariana está perguntando aqui quantos pacientes eu acho possível de atender e fazer um bom atendimento. Mari, essa é uma questão bastante pessoal. Mas vamos pensar num dia de trabalho normal de outros profissionais, que tem 8 horas, né? Então, se eu fosse traduzir isso para a clínica, seriam 8 pacientes diários. Se a gente pensar
que consegue fazer 3 pacientes de manhã, fazer um intervalo de almoço, atender mais 3, sei lá, 1h30, 2h30, 3h30, fazer mais um intervalo de meia hora de um café e atender depois às 4h05, é um dia de trabalho bem normal. Eu acho possível atender 8 pacientes por dia. Eu não recomendo atender mais do que isso. Mari, já fiz isso? Já fiz. Porque era feriado, porque só tinha aquele horário, porque estava precisando da grana. Então, sim, o que a gente vê e que pode ser problemático? Um psicólogo que começa a atender, tem cada vez mais demanda, né? Tá fazendo um bom trabalho, as pessoas estão vindo, que bom, é uma coisa positiva, mas não cuida dele mesmo. E aí começa a colocar agendas enormes para pagar menos no consultório, 10, 12 horas por dia. A qualidade desse atendimento com certeza vai cair. É inviável que a gente preste atenção por 12 horas seguidas, do jeito que a gente precisa prestar atenção para o atendimento clínico. Então, algumas pessoas vão dizer, olha, eu prefiro atender 6 por dia. Também é um bom dia, também dá para a gente dar um intervalo maior entre as sessões, fazer 2 um intervalo, 2 um intervalo, 2 um intervalo. É super possível isso. Eu não vou te dizer que tem um número correto. Eu acho de 7 a 8 pacientes, é como eu trabalho hoje, é como fica a minha semana, 5 dias da semana. Confesso que hoje em dia já me dou um pouquinho de luxo, na sexta-feira eu atendo um pouquinho menos, saio um pouquinho mais cedo. Claro, às vezes porque eu vou dar aula na pós, né? E a gente tem aula na sexta-feira à noite, mas várias sextas-feiras é só porque eu vou para casa, vou fazendo umas coisas, vou resolver, né? Era sempre assim quando eu comecei? Não, não era. Eu super atenderia 8 pacientes também na sexta-feira para fazer o meu nome, para fazer um consultório legal, para ganhar experiência. Então, eu acho que de 6, 7, 8 pacientes é viável num dia, para tu chegares em casa com ainda energia, né, para tu teres essa energia física e emocional para continuar com a tua família, com a tua vida, com as tuas coisas. E para isso, pessoal, tem algo que ninguém comenta na faculdade, e eu espero que vocês tenham tido uma experiência melhor na faculdade do que eu tive. Me conte se vocês tiveram um professor bem legal que falou isso para vocês na graduação, porque nenhum professor me falou isso na graduação, apesar de eu ter tido professores maravilhosos, nesse assunto ninguém tocou. Que é essa reserva financeira, esse planejamento financeiro, para a gente conseguir começar a trabalhar. É muito comum, e eu acho que se fala muito pouco sobre isso, que é ter outro trabalho, às vezes até fora da psicologia, para conseguir começar na clínica. Eu, por exemplo, trabalhei no comércio e agora eu super vou me entregar de idade, porque vários de vocês talvez nunca tenham visto uma coisa dessa aberta. Eu trabalhei numa videolocadora. Vocês sabem o que é uma videolocadora? Uma videolocadora era a loja do Netflix. Isso existia, uma loja física que eu ia ter que ir lá pegar o DVD dos filmes para ver. Então eu trabalhei um tempo, 1 ano e pouco, numa videolocadora, porque eu saí da faculdade, só tinha graduação de psicologia, e não consegui. Alguém riu aqui para mim numa videolocadora, que bom. Então, talvez vocês lembrem, já tenham ouvido falar do que é uma videolocadora. Eu até tentei alguns empregos de psicóloga, né, de psicóloga organizacional, que era o que tinha mais emprego e tal. Ninguém me deu emprego, um pouco porque eu não tinha pós-graduação, não tinha começado nada ainda, não tinha grana para pagar, e aí essa é a parte, né, muito legal da Viver, tem como pagar aí a pós da Viver, né, de um jeito, mas quisera eu, na minha época, ter uma Viver para me ajudar a pagar a pós. Então eu fiquei trabalhando, fazia o consultório, né, por sorte eu conseguia trabalhar, eram menos horas por dia, mas trabalhava sábado e domingo, né, que tem essa parte chata do comércio, mas foi o emprego que me deram na época. E a grana que eu ganhava da locadora ajudou certamente a pagar os primeiros meses que eu subloquei a sala. Porque o primeiro 2 pacientes que eu tinha mal pagava a sala que eu, né, na época, sublocava, porque nem tinha condições de ter uma sala própria. Então, é uma realidade bem comum, mas que eu acho que é um tabu. Como assim eu sou psicóloga clínica e eu estou trabalhando no comércio, eu estou trabalhando em outra coisa? Mas, gente,
é uma coisa super real e tira de vocês aquela insegurança absurda que é: tenho 3 pacientes, os 3 estão indo bem. 2 me disseram que querem parar, que estão melhores, que resolveram ganhar alta. A gente se desespera absurdamente. Ó, a Glaucia tá falando aqui, quando me formei num provedor de internet, era promoter, entregava panfletos. É isso aí, Glaucia, é isso aí. A gente vai pro trabalho que tem, né? No que consegue. É bem isso mesmo. Então, eu acho muito legal a gente poder ter outra renda, ter outra fonte de renda, mesmo que não tenha nada a ver com psicologia, porque nós saímos desse desespero que é meus pacientes, né, querem ganhar alta, estão se sentindo melhor, ou não conseguiram continuar pagando, ou não gostaram mais da terapia, qualquer motivo, e eu fico sem renda nenhuma. Então, esse começo do consultório faz muito sentido ter outra renda. E aí a gente vai, com o tempo, né, fazendo essa transição. Então, eu tive, por exemplo, uma colega que trabalhava comigo no consultório e trabalhava numa escola. Ela conseguiu ser psicóloga numa escola. E ela ficou 5, 6 anos naquela escola. Ela gostava muito, mas ela tinha o sonho de ser só psicóloga clínica. Mas ela tinha outra condição financeira, outros gastos. E ela ficou por um tempão na escola. E eu lembro da gente comemorar. Quando ela disse, gente, tenho grana suficiente, tenho paciente suficiente, vou sair da escola, vou conseguir viver de psicologia clínica. Então, avaliar, gente, quanto que gasta, quanto custa para sublocar uma sala, do que eu preciso, de internet, do CRP, né, dos custos que eu tenho, isso tudo pode ser pago com esse outro salário que vocês vão ter. Lembrem-se que, gente, um consultório próprio tem, além dos custos fixos, né, aluguel, luz, internet, esses variáveis. Ar-condicionado estraga em janeiro. E aí não tem como ficar sem ar-condicionado, que as pessoas não conseguem nem respirar na sala. Então, ter uma graninha guardada, ter alguma coisa que vocês consigam chamar um técnico de área e dizer assim, cara, conserta aqui para mim essa semana ainda, para eu continuar atendendo com qualidade, é necessário. Lembrem-se disso. Né? Essa reserva financeira também é muito boa, né? Ou esse segundo emprego, para meses de baixa, e isso de fato acontece. Dezembro e janeiro, quem tem filho pequeno, né? Quem tem família em outra cidade, às vezes passa 20, quase 30 dias fora da cidade. Tudo bem. Hoje a gente tem a terapia online mais difundida, mas tem gente que está na casa de praia com a família toda e não vai fazer terapia de jeito nenhum, porque não quer fazer, porque tá de férias. Então, como que vocês absorvem essa baixa financeira que tende a acontecer nesses meses de férias? Né? Quem tem filho pequeno, então, às vezes, não tem com quem deixar a criança, não consegue fazer a terapia. Né? Só faz a terapia nos meses que a criança está na escola. Então, é uma realidade importante esses meses de diminuição de salário. Ter alguma outra renda, ter alguma coisa que não cause esse surto, esse desespero na prática clínica é muito útil. Então, conselho aqui de quem viu muita gente passar aperto, viu amigas, por exemplo, colegas, né? Amigas, colegas de profissão, que montaram um consultório, porque eu já tenho 7, 8 pacientes, vou montar, e gastaram com sofá e tal, e o sofá ainda estava nas prestações sendo pagas. E tiveram que fechar o consultório, porque mais da metade das pessoas saíram porque não conseguiam pagar o aluguel. Ai, Glaucia, que pergunta boa tua, tá aqui nos meus tópicos mesmo. Deixa eu continuar aqui, que eu já vou chegar nessa parte, né? Que a Glaucia tá perguntando aqui para mim como que é essa ideia de captar pacientes online sem necessariamente tráfego pago. E, Glaucia, tráfego pago não é garantia nenhuma de paciente, tá? Não é mesmo. Se o paciente não vê resultado, se ele não vê uma explicação embasada, se ele não vê um psicólogo que estuda, ele também não vai ficar. Ele vai em uma sessão e ele não volta. Né? Então, essa ideia de tráfego pago como outros negócios, né? Mas isso é super verdade para coisas que não são psicologia. Eu tenho uma loja de roupas. Não me adianta nada eu colocar propaganda dessa loja em todos esses lugares. Eu vou ter visitas, eu vou vender uma vez, e se o produto for de má qualidade, eu não consigo continuação dessas vendas. Eu não consigo formar uma clientela.
Então, a gente precisa pensar nessa clientela como algo que vai se alimentando, né? Pacientes vão vindo, vão seguindo, e a gente precisa dessa alimentação de que as pessoas nos conheçam e conheçam o nosso conteúdo. Mas calma, vou chegar lá. Hoje se fala muito em definir um público-alvo. Gosto dessa ideia, acho legal ser o psicólogo que fala de ansiedade, né? Ou mesmo definir pelo menos se eu vou atender criança, se eu vou atender adolescente, se eu vou atender adulto. Mas eu também entendo, gente, aquele desespero de começo de consulta que é eu atendo quem vier ser atendido por mim. Então não se assustem se vocês pensarem nisso. Sim, essa é uma realidade de quem está começando. Eu vejo que as pessoas fazem no máximo, olha, vou trabalhar um pouco com, né, mais com individual, mais com casais, né, mais com famílias ou mais com crianças, mas a gente faz aquela coisa bem abrangente. Né? Então, geralmente, quem vem e pergunta se a gente atende, a não ser que seja uma coisa muito fora da realidade, a gente diz sim. Depois a gente corre atrás de supervisão, sai correndo, vai lá. E é isso, é uma realidade. Avisar essa rede que não é só o Instagram, que não é só o Google, é avisar os colegas, os professores, os amigos, os conhecidos da igreja, do bairro, o padre, os médicos da cidade, né, esses conhecidos que trabalham com saúde, todas essas pessoas precisam saber por ti, não pelo teu Instagram, porque tem gente que não vai prestar atenção no teu Instagram. Então, mandar uma carta de apresentação, ligar, passar no comércio local, pedir para marcar uns 15 minutos com os psiquiatras da cidade, é muito bem-vindo, também como publicidade, também de forma que você capte pacientes. Saibam a linguagem universal da saúde, que é o quê? O DSM. Nós precisamos conhecê-lo e entender pelo menos um pouco do que é o DSM sistêmica, desde que eu consiga manter uma conversa em termos de saúde. Né? Então, o CID e o DSM, eles são o que nos une como profissionais de saúde. Né? Claro, o CID vão ter muito mais doenças, né, do que o DSM, que tem a ver só com saúde mental. Mas saber o DSM significa que todos os profissionais de saúde mental, enfermeiros, médicos e psicólogos conseguem falar a mesma língua. Então, por favor, lembrem-se disso, que DSM não é escolha teórica, é a linguagem universal que a gente fala. Então, divulgar para esses outros profissionais da saúde tende a trazer pacientes, tende a trazer indicações. Claro, gente, divulgar o trabalho na empresa, nas escolas, também é muito bem-vindo. Só que a gente entra num lugar complicadinho. Fazer palestras de Dia da Mulher, Dia do Homem, Dia da Família, é muito bem-vindo? É. Muito cuidado para vocês não ficarem aquele palestrante que a empresa ou a escola chama todos os anos, não paga nenhum centavo, porque quando a gente está começando a gente não cobra mesmo, e tá certo, não tem que cobrar, tem que ir lá divulgar o seu trabalho, mas com o tempo, isso não pode ser a sua única divulgação. É um ótimo jeito para começar, mas você não pode virar o palestrante gratuito da cidade. Que legal, Pedro, que a gente estava falando da palestra, o Pedro está perguntando aqui sobre primeira sessão gratuita. Legal, deixa eu guardar aqui a tua pergunta para inserir no que eu estou falando. Mas que eu acho, Pedro, que eu talvez nem preciso guardar, porque a frase que eu tenho para dizer para vocês é aqui. Gente, vocês querem fazer voluntariado? Vocês querem fazer trabalho voluntário? Vocês façam. Mas não confundam trabalho voluntário e caridade com o emprego de vocês. Vocês precisam da grana de vocês, do salário de vocês, a não ser que vocês sejam herdeiros milionários, e aí vocês não têm por que estarem se preocupando com nada disso que a gente está falando aqui. Né? Então, se vocês são pessoas normais, que nem eu, que não tem família com grana e que precisa pagar as próprias contas para viver, que é o caso, eu acho que da maioria que está aqui,
muito cuidado para vocês não aceitarem apenas trabalhos voluntários, apenas pacientes voluntários. Gente, atendo até hoje voluntário, tenho sempre horários vagos no meu consultório de atendimentos gratuitos. Sempre é uma coisa que eu nunca quero deixar de fazer pro resto da minha vida. Mas é um grande cuidado para esses pacientes não ficarem indicando outros pacientes. E aí a gente ficar com uma agenda de pessoas que pagam só o valor social. Então, nós precisamos fechar alguns horários, mesmo que a gente tenha todos os horários livres do mundo. Né? Fazer uma cota de atendimentos sociais é muito bem-vindo. Se você quer fazer uma cota de palestras anuais, voluntariados que você faz de graça, vai falar sobre bullying, vai falar sobre suicídio nas escolas, perfeito, maravilhoso. Mas saiba que isso não é o seu trabalho. E isso é a sua vontade de fazer um voluntariado, que podia ser ir a uma creche, ajudar idosos, que não precisaria ter a ver com psicologia. Senão a gente vai entrando nesse lugar onde todo mundo só vem buscar atendimento gratuito ou atendimento a valor social. Não tem como ter um salário só assim. Pedro, vamos lá para a tua pergunta. Fazer a primeira sessão gratuita, você corre alguns riscos. Eu já fiz isso um tempo, Pedro. Parei depois de 1 ano ou 2. O que eu ficava com a sensação? A primeira sessão, para mim, ela é uma das mais trabalhosas. Porque é muita coisa para prestar atenção, é muita conexão que a gente tem que fazer. E eu noto que não fez nenhuma diferença na minha captação. Eu não gosto da ideia, Pedro, de tu, por exemplo, anunciares no Instagram da vida. Eu acho que o nosso conselho, inclusive, nem permite que o trabalho, que a primeira sessão é gratuita. Eu tenho a sensação de que tu vais trazer muitas pessoas para fazerem uma sessão e não necessariamente fazer aquelas pessoas ficarem em terapia. Eu acho que quando a pessoa decide para um processo terapêutico, ela já entendeu que vai sair uma grana do bolso dela. Então, eu não acho que vai fazer diferença para ela ser a primeira ou a segunda sessão que ela paga. Eu sinto que ela muito mais vai perguntar: eu gostei desse profissional? Eu me senti bem aqui? E acho, Pedro, que principalmente no online, e é uma coisa que os meus supervisionandos me trouxeram com alguma frequência depois da pandemia, porque todo mundo, né, quem nunca tinha atendido online, passou a atender, né, e muitas pessoas migraram exclusivamente para atender online. Tenho várias colegas, grandes amigas minhas, que ficaram exclusivamente no online, né, abandonaram, né, deixaram de lado mesmo seus consultórios e montaram um espaço online. O online, ele nos traz alguns perigos, e um deles são calotes, são não receber de um paciente. Então, é um movimento que a gente tem feito de copiar dos médicos que já fazem isso há algum tempo, esse lugar de primeiro você paga a sessão, depois você faz a sessão. Porque é bastante perigoso atender um mês inteiro uma pessoa. É perigoso na sua própria cidade também, é perigoso presencial também. Mas eu entendo que é uma prática um pouco mais consolidada. Né? Então, infelizmente, esse é um receio, esse é um problema que existe dentro da psicologia, que é pessoas virem, fazerem um mês de terapia e irem embora sem pagar. Tomem bastante cuidado com isso, peguem todos os dados do seu paciente, endereço, CPF, nome completo, né? E eu acho que o online, ele traz isso, a pessoa está ali no WhatsApp, marca a sessão, marca pelo Instagram, começa a fazer, faz tudo sobre vídeo, não entrega nada. Peça uma foto do documento da pessoa, é algo importante, né? Peçam para preencher um cadastro. Todos os meus pacientes recebem um textinho, assim, pelo WhatsApp, que é para eles colarem e colocarem todos os dados deles, né? E muitas pessoas pedem também uma foto do documento. Então, lembrem-se disso, que vocês estão, infelizmente, sujeitos a pessoas com uma má intenção e que podem, sim, fazer 4 sessões, às vezes fazer 2 meses de terapia, dizer, não, te pago no próximo mês, e simplesmente sumirem. Isso é uma realidade. E acho que há um tempo atrás tinha pouquíssimo respaldo, né? Ainda é difícil cobrar uma dívida dessa, mas hoje a gente já tem o WhatsApp, né? As combinações escritas, ou um e-mail, ou o próprio Instagram, como forma de prova, né? De que aquela pessoa fez o serviço.
o Pedro está falando aqui. Talvez, em vez de uma sessão, fazer uma conversa mais informal. Isso para a pessoa me conhecer e convencer. Pedro, tirar dúvidas é uma ótima ideia. Eu já tive algumas pessoas que me pediram para fazer uma conversa, mas essa conversa, Pedro, são 10, 15 minutos. Não é para a pessoa te contar os problemas todos dela da vida, ou porque ela veio. É uma consultinha, vamos dizer assim, de plano de saúde, pequenininha, né? Para combinar como são as sessões, como é que é o teu trabalho, qual é a tua base teórica, né, o que vai demandar da pessoa, porque às vezes as pessoas trazem muito a psicoterapia como essa ideia de eu vou lá falar, eu vou lá desabafar. Gente, a psicoterapia é muito maior do que isso. Parece que sim, Maria. Então, entender um pouco dessa demanda e falar, olha, o seu caso é semanal, ou o seu caso pode ser quinzenal, eu costumo trabalhar assim, né, dura 1 hora, é totalmente possível, desde que não fique algo que eu acho que é outra coisa bem importante, né? Eu estava pensando aqui nesses 10, 15 minutos, algo que eu ainda vejo muitos psicólogos tendo dificuldade de fazer. Colocar um ponto final na sessão, terminar a sessão com os pacientes. Eu me lembro quando eu estava no estágio, gente, que difícil que era, porque no estágio, né, pelo menos lá na faculdade onde eu me formei, as salas são compartilhadas, então a gente pega aquele horário ali e já tem, às vezes, outra pessoa, né, para atender no horário seguinte, imediatamente. E o difícil que era de terminar, de falar, deu e pronto, né, e o paciente, às vezes, queria continuar falando. E eu sinto que no atendimento particular, onde o psicólogo tem o seu próprio espaço, né, subloca uma sala, tem o horário, ele tende a não terminar a sessão. E isso é tão importante, gente, quando eu penso em dinâmica de terapia, de vínculo, que a gente possa combinar com o nosso paciente e a gente possa, junto com o nosso paciente, seguir regras. É tão importante ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, dormir adequadamente, né, se alimentar bem. Como que a gente vai pedir para os nossos pacientes ter uma vida regrada, ter uma vida com saúde, se a gente não consegue estabelecer essa regra? Vamos lá, terminamos o nosso horário, como é que a gente termina? Então, Pedro, a tua ideia de fazer a conversa, ela é boa, mas eu fico pensando que ela caberia facilmente na primeira sessão. Uma dúvida mais pontual ou outra, a pessoa pode tirar. Eu tive um paciente agora, mês passado, perguntou: você trabalha com toque? Você trabalha com toque e TAG junto? Ele já tinha ido a um psiquiatra, já tinha recebido, né? Um transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo. Era o diagnóstico que ele já tinha, mas ele não tinha feito psicoterapia. Mas ele não é da área, ele só tinha esse diagnóstico. Os caras colocou no Google, leu sobre e já me perguntou na lata: você sabe trabalhar com esses dois, né, com esse conjunto de coisas, com esses dois transtornos juntos? Não, claro, vamos lá, expliquei um pouco, né, de como é que funcionava, de comorbidade e tal. Fiz isso tudo pelo WhatsApp, né? Então ele tinha algumas dúvidas, tirou as dúvidas e a gente conseguiu fazer toda a nossa combinação, sem necessariamente precisar dessa pergunta, né? Outra coisa que eu acho super importante, pessoal, e que eu sempre brinco nessa aula, que é como marcar um horário com alguém se eu tenho todos os horários do mundo? Se toda a minha agenda está livre porque eu não atendo ninguém ainda, né? Ou se eu tenho um paciente na semana, como é que eu marco o segundo? Quando é que o senhor pode? Qualquer horário. Tanto faz, pode vir. Então, é muito legal que a gente, de novo, é a mesma regra de terminar a sessão. Como que eu ajudo a pessoa a marcar um horário, mas dando limites para como aquilo vai acontecer. Então, claro, se eu tenho 1 dia, 2 dias no consultório que eu subloco, é claro que eu só tenho aqueles horários, né? Mas algumas pessoas conseguem ter uma sala já pronta, né? Ou de estar dividindo com alguém. Então, tem 2 dias na semana, 3 dias na semana com uma sala. Cuidem com essa ideia de agenda totalmente livre. Ofereçam 1 ou 2 horários e perguntem para a pessoa se funciona. Se a pessoa disser, não, eu não consigo nenhum dia de manhã, ela vai te dar essa informação de volta. Você não precisa dizer, eu tenho todos os horários livres. Vai dar essa sensação de, nossa, mas então essa pessoa não atende ninguém? Como funciona? É legal a gente pensar nisso, não para enganar o paciente, não é de forma nenhuma essa ideia, mas para passar um pouco mais de confiança, né? Então,
deem um horário específico, não necessariamente falem sobre como está a rotina de vocês. E aqui vem uma impressão que eu ouvi muito, infelizmente não ouço mais, que é, você é muito novinha. Eu me lembro que eu estava atendendo uma universitária, tinha acho que 19 anos, e eu precisei chamar os pais dela. Só que eu não tinha 30 ainda quando isso aconteceu. Então tinha uma carinha mais de novinha. Quando o pai e a mãe dela entraram, o pai olhou para mim e disse, mas tu és muito novinha. Como se ele me dissesse assim, o que você vai entender do que está acontecendo? Pessoal, nesse ponto, aí eu vou ter que puxar aqui a sardinha, o psicodrama é fenomenal. A gente tem um conceito que se chama papel complementar, né? A gente tem a ideia de papéis, que é papel de psicólogo, papel de mãe, papel de amiga, né? O papel de esposa. Todos nós exercemos muitos papéis na nossa vida. Mas, além do papel, nós temos o papel complementar. O que isso significa? Que uma mãe tem que ter um filho, um professor tem que ter alunos, né? Um médico tem que ter pacientes. Se eu já vivenciei esse papel complementar do que é ser filha, do que é querer me relacionar com alguém, eu não preciso casar, separar, casar de novo, ficar viúva para conseguir atender relacionamentos amorosos. Vocês já pensaram se todo psicólogo precisasse casar, separar, casar de novo, ficar viúvo, para poder dizer, agora eu tenho experiência com casais, agora eu posso atender casais. Isso não faz o menor sentido. Eu não preciso ter 1, 2, 3, 5 filhos para atender crianças. Então, é muito importante que vocês se deem conta desse papel complementar. Além da teoria que embasa vocês, além dos estudos de vocês, vocês já estiveram de alguma forma naquele papel. Então, vocês conseguem ter uma noção do que está acontecendo nessa dinâmica. Lembrem-se disso quando as pessoas vierem com esse olhar de você é muito novinha, você nunca atendeu, você não tem filhos, para que vocês não se sintam sem autoridade no assunto. Quando eu falo de autoridade, pessoal, essa é uma palavra que eu acho que tem uma fama muito ruim. A autoridade lembra uma coisa autoritária, né? De alguém que está sendo autoritário com alguém, de alguém que manda e desmanda. A ideia de autoridade é alguém que detém o conhecimento, detém o saber. Vocês sempre vão ser a autoridade no consultório de vocês. Isso é muito importante. Pode entrar um executivo, um CEO, um médico cirurgião, um astronauta, não importa. A autoridade em psicologia, dentro do consultório de vocês, são vocês. Enquanto vocês não tiverem clareza desse papel, as pessoas também vão ter dificuldade de confiar no trabalho de vocês. Vocês não precisam entender tudo absolutamente que acontece no campo da psicologia. Leva muitos anos para a gente conseguir estudar todos os transtornos, tudo o que aconteceu. Mas vocês têm que ter clareza que naquele consultório, quem entende de psicologia são vocês. O paciente de vocês é leigo e ele precisa dessa condução para dentro do mundo da psicologia. São vocês que vão fazer essa condução. E ter uma autoridade é ser um psicólogo que sabe terminar a sessão no horário, cobrar corretamente pelo seu serviço, fazer combinados que o paciente também vai cumprir, né? De desmarcações, de cancelamentos e coisas desse tipo. E aí chegamos num tema que eu acho muito relevante. Nós, na psicologia, tinha falado de caridade lá com vocês, temos bastante dificuldade em cobrar as nossas sessões. Parece que ajudar alguém significa que nós não devemos cobrar pelo nosso serviço. É curioso, gente, porque médicos e enfermeiros não passam por isso. Talvez os enfermeiros mais, mas os médicos não. Vocês sabem por que na medicina isso não é comum? Porque o médico na nossa sociedade já tem essa autoridade de médico. Coisa que o psicólogo está ganhando um pouco mais, mas ainda tem muito pouco. Nós termos noção dessa autoridade que nós somos é muito importante para a gente entender, olha, o meu valor de sessão é esse. É possível negociar? É sempre possível negociar. Mas muito cuidado com a sessão que começa em R$100 e vai parar em 30.
Isso não foi uma negociação. Isso é uma pechincha. Né? E a gente não está na 25 de março, lá, sei lá, nesse comércio de rua, para pechinchar. Muitos pacientes que conseguem pagar valores altos, mesmo assim vão pedir descontos. Às vezes é por costume cultural mesmo, de sempre pedir. Vocês vão ficar em algum momento incomodados quando aquele paciente chegar com um carro bem caro, contar que foi viajar para a Europa, chegar com uma bolsa de uma marca bem cara e vocês estiverem fazendo um valor praticamente social. Isso fala do valor que aquela pessoa está dando para o processo terapêutico, mas fala também do valor que vocês estão dando para vocês mesmos. E aí vocês vão me dizer, Luciano, então eu digo não, eu digo que eu não atendo? Gente, isso é um extremo. Não é tão comum assim a gente chegar nesse lugar de dizer não te atendo. Mas eu acho importante a gente deixar o paciente entender que, olha, minha sessão é 100, eu consigo negociar até 80. Muito cuidado, gente. E eu super fazia isso quando eu comecei a atender. Que é dizer, qual é o valor da sua sessão? Ah, é 100, mas eu negocio. Eu nem esperava o paciente me perguntar se eu negociava ou não. Eu mesma já dava a opção dele negociar. O que eu estava dizendo para ele? Olha, eu falei que era 100, mas assim, pode ter certeza que eu faço por menos. Estejam abertos à negociação. É claro que é importante a gente adequar o nosso serviço à realidade do nosso local, à realidade da nossa população. Né? Ninguém está na crise que estamos com grana sobrando. Mas eu também acho que é importante vocês não fazerem negociações que vocês vão ficar ressentidos depois. Se vocês estão trabalhando 8 horas por dia e 6, 7 pacientes estão negociando esse valor a menos, está acontecendo alguma coisa de esquisito na forma como vocês fecham o contrato de vocês. Então, tenham clareza disso. É possível negociar com um outro paciente? Sim, mas eles precisam ser a exceção, não a regra do consultório de vocês. Se a regra é que todo paciente entra e negocia preço, está acontecendo alguma coisa com o teu valor. Também não adianta, pessoal, jogar o valor lá para cima se você não banca aquele valor. Eu brinco com os meus supervisionandos. Vai no espelho, se olha no espelho e diz, a minha sessão custa tanto. Se a bochecha ficar vermelha, se gaguejar, já não vai funcionar, já não dá certo. Não funciona. Então, tenham clareza, e aí eu consigo fazer uma volta aqui total de todos os assuntos que eu falei hoje. Saber os impostos que vocês pagam, alugar uma sala de qualidade, ter um ar-condicionado consertado em janeiro, para não deixar o pessoal mal, poder oferecer um psicólogo descansado, que está ali escutando, que não está sobrecarregado, custa uma grana. Então, para um atendimento de boa qualidade, né, para vocês conseguirem oferecer todas essas condições para os pacientes de vocês, vocês precisam também receber adequadamente por isso. E essa é a ideia, é ficar sobrecarregado, é trabalhar demais e não conseguir entregar um bom atendimento. Então, saibam disso, que às vezes é melhor atender menos pessoas, mas por um valor melhor, maior, e vocês se sentirem bem com o atendimento que estão fazendo, se sentirem adequados com o que estão recebendo. E aqui, pessoal, acho que fica o meu último aviso da noite, que é: lembrem-se de negociar, inclusive com os supervisores de vocês. Não deixem de fazer supervisão e, se possível, não deixem de fazer psicoterapia. Esses são 2 cuidados muito grandes que nós temos que ter. Imagina um fisioterapeuta com a coluna toda estragada. Né? Imagina um médico que tem sérios problemas de saúde e não se trata, porque, gente, não é sobre não ter problemas. Problemas emocionais, dificuldades, todos temos. Isso não é problema algum e não é demérito nenhum. Ter um diagnóstico de depressão, ter um diagnóstico de bipolaridade, de ansiedade, não faz ninguém um psicólogo ruim. Isso não é um problema. Mas não procurar tratamento, deixar aquele problema se acumular, isso faz um mal profissional. Isso impossibilita um trabalho de qualidade. Então, lembrem-se muito disso. Psicoterapia e supervisão para vocês,
é saúde, é o equivalente a um trabalho bem feito. E se vocês não conseguem pagar, porque no começo, quem é que consegue pagar, né? Os impostos e a supervisão e a terapia, eu entendo. Saibam que muitas vezes os professores de vocês, muitas vezes os terapeutas da cidade, têm aquele horário social e que deixam para um estudante de psicologia, deixam para um psicólogo recém-formado. Isso é totalmente possível. Então, perguntem, deem a cara a tapa, vão atrás, né? Falem com os psicólogos que vocês conhecem, consigam às vezes um valor menor e diga, eu vou ganhar melhor no consultório e aí eu vou te pagar a sessão. Eu nunca esqueço de uma paciente minha, que não era da psicologia, eu conheci ela quando ela era estagiária, o meu consultório é aqui bem pertinho da Universidade Federal, então eu atendo várias pessoas, né, vários estudantes da universidade, e ela era estagiária, me pagava um valor bem menor e tal. E aí ela estava no final do curso, se formou. E aí ela passou num concurso. E aí ela veio para a sessão e disse, Lu, eu quero saber quanto é que é a tua sessão cheia. Porque eu agora tenho dinheiro para pagar e eu quero te pagar o valor cheio. Porque agora eu posso. Tu também fosse responsável por conseguir que eu me formasse e conseguisse um bom emprego. Então agora eu quero pagar o valor cheio. E foi muito bonito. Porque ela ficou muito orgulhosa dela mesma e ela tinha que ficar mesmo. Então é muito legal quando a gente consegue vivenciar essas coisas com os nossos pacientes, né? Vê-los prosperando significa também eles prosperarem junto com a gente, nos ajudarem a prosperar também. Pessoal, a minha fala de hoje fica por aqui. Aceito perguntas, comentários de vocês, né? Sei que aqui no chat, não sei se vai ficar gravado ou não, né? Mas tem também os canais ali da Viver para vocês perguntarem alguma coisa, conhecerem mais. Quero lembrar vocês de novo das nossas pós-graduações. Gente, eu dou aula de psicodrama, mas a pós de sistêmica é muito show, a pós de TCC é muito show, tem a pós de psicanálise também. Obrigada também, Mariana, obrigada por ter ficado aqui assistindo. Uma coisa que eu tenho certeza para vocês, eu tenho 2 pós-graduações, né? Eu tenho em TCC, que foi minha primeira pós, em psicodrama, que é a segunda. Tenho um mestrado em terapia comportamental. Eu terminando uma pós agora em trauma e vou começar mais uma nova agora. Então, eu tenho quase 20 anos de formada e faz quase 20 anos que eu estudo sem parar. É claro que o tipo de estudo muda, é claro que a gente vai lendo de outra forma as coisas, mas saibam que parar de estudar não é uma opção na área da saúde, não é uma opção na psicologia clínica. Espero que isso fique como algo que possa ser divertido, que possa ser legal para vocês. Ai, Glaucia, eu até posso te dizer o meu Instagram. É o meu sobrenome, é lu.moscors, MOSKORZ.K. Confesso, Glaucia, que eu sou da antiga geração, então meu Instagram é meio pessoal, mais do que profissional, mas fica à vontade, pode me adicionar lá, é bem-vinda. Ah, que bom, Bernardo, obrigada, que bom que vocês gostaram. Uma super boa noite para vocês, pessoal. Espero que quem for assistir depois também curta a nossa aula. Muito obrigada, prof. Ah, obrigada. Aparecendo por aqui para fazer mais uma propagandazinha da nossa pós. Então, pessoal, quem não tá sem grana aí, a gente tá com bastante, o pessoal aqui bem recém-formado, né? Vem conversar com a gente também tenta o máximo flexibilizar, a gente tem um pagamento bem flexibilizado, então o nosso interesse mesmo claro que a gente quer que vocês entrem na nossa pós, mas a gente tem o interesse mesmo de ajudar vocês, né? A Lu é uma das nossas professoras que dá supervisão, então desde o começo do curso vocês vão ter supervisão, vão conseguir aí fazer um atendimento clínico supervisionado, né? Então dá mais segurança pra você, com certeza. E assim, vem conversar com a gente e vamos fazer a pós. A gente tá com todas as nossas pós, ainda tem como você entrar. Então dá uma olhadinha lá no nosso site, chama a nossa equipe e vem com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, prof. Vai ficar gravado aqui a nossa aula. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando também, uma coisa que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei, a gente vai ter esse curso aqui que a professora deu hoje numa forma maior. Então, se você tem interesse em
saber mais de como você iniciar na clínica, que ela deu aí uns 10%, nem 10% do curso. O curso eu acho que tem 5 encontros, então vai ser bem bacana, você vai conseguir aprofundar bastante aí para você conseguir iniciar na sua prática clínica. Então, se você tem interesse, lá no nosso site também tem mais informações e você também pode chamar a nossa equipe. Então é isso, agora deu de propaganda e vamos todos aí jantar, dormir. Obrigada, Pro. Descansar um pouquinho, verdade. Obrigada também, Mari, pelo apoio, e obrigada a todo mundo que ficou e assistiu. Pedro, adorei que tu falasses, que bom, né, vir supervisionar com a gente e começar a planejar, atender, que coisa boa saber disso. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.